Olá, essa é uma aula de canto para iniciantes, onde nós vamos abordar os fundamentos mais importantes que você precisa saber, que você precisa ter para poder evoluir na sua caminhada de treinamento, na sua caminhada de aprendizado vocal, para você cantar as músicas que você gosta, as músicas que você precisa. De repente você vai cantar na igreja, ou você tem que cantar em público, ou você quer cantar em público, mas tem vergonha, tem dificuldades. Nós vamos abordar tudo isso nesta aula. Meu nome é Cauê Fratello, sou professor de canto na cidade de Jundiaí, com aulas presenciais e online. Eu tenho os cursos online, o Vocal Lab, temos aulas também, aulas online, aulas ao vivo, individuais, para você ter aí acesso a um treinamento vocal. Nesta aula individual, por exemplo, essa aula que é ao vivo, online, eu te dou um roteiro de estudos com vocalizes, né, para você conseguir se desenvolver. Deixa eu arrumar meu microfone aqui. Vamos lá. Já deixa o seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e deixe o seu comentário. Deixe suas dúvidas que eu vou responder. Eu lembro que quando eu comecei a cantar, lá com uns 14 anos de idade, claro que sem nenhuma técnica, sem nenhuma aula, só fui fazer aula de canto com 18 anos, né? Então ali, com 14 anos, eu comecei a cantar porque eu fazia aula de violão. Cara, eu tinha um violão velho em casa, eu não sei de onde surgiu, porque eu não lembro da chegada dele. Eu lembro que lá com uns 8 anos de idade eu cheguei a ver esse violão em casa. Então ele já estava lá, fazia tempo. E aí com 14 anos eu tive vontade de fazer aula na igreja. E a minha mãe falou, tem um violão em casa, dá para você usar por enquanto, né? E foi assim. Só que, olha que louco, cara, aconteceu uma coisa. O meu pai, o violão ele era sunburst, né? Uma cor lá meio degradê com outra, é preto com alguma coisa, assim. Na época ele era preto e vermelho. Cara, era um tonante. Não sei se você já viu essa marca. Ela era aqui da região. Não sei se é Itupeva ou Louveira. Creio que ela era por aqui. E aí meu pai, eu falei, cara, se desse pra pintar esse violão de preto, ele falou, vamos tentar. Eu acho que foi com esse violão. Ele pintou o violão. No entanto, ele derrubou o violão. E o violão espatifou. Eu acho que isso, cara, eu já tinha tido a minha primeira aula. E aí, a minha mãe falou, nossa, agora... E aí a gente foi numa loja e a gente comprou um violão de nylon mais barato lá também, para eu poder fazer aula. Era iniciante, não tinha por que ter um violão caro e nem dava também, né? E aí ela comprou o violão, fui fazer aulas de violão e comecei a cantar por causa das aulas, para acompanhar ali, né? Aprendi os primeiros acordes, a música era a primeira... Não lembro, cara. Acho que era Pirulito que bate-bate. Deixa eu ver se tem aqui. Era Ré que era? Ou era... Era Mi? Bate, violento que já bateu. Quem gosta de mim Aí, falta um acorde aqui, ó. Ela que gosta dela sou eu. Alguma coisa assim. Na época, a professora só ensinou 2 acordes, que era o Mi maior e o Si com sétima. Por quê? Porque era muito iniciante, então ficava faltando alguma coisa na melodia. Eu nem percebia tanto, mas era isso. A gente tocava com 2 acordes. Era Mi maior e Si com sétima. Porque é próximo na mudança aqui, né? Que meu violão tá guardado, senão eu mostraria aqui. É próximo na mudança de acordes. Então foi assim que
eu comecei a aprender, né? Que eu comecei a cantar, no caso. E aí eu consegui me desenvolver bem até. Consegui aprender algumas coisas. E deixa eu ver como que tá a gravação ali. Tá bom. Comecei a aprender algumas coisas. Aqui está o meu computador. Essa pontinha aqui, ó. Vocês estão vendo? Cadê? Isso aqui, ó. É o meu computador. Eu estou gravando com o software, né? O Reaper. Muito legal. E qualquer dia eu mostro melhor aqui. A gente está numa sala de aula. Essa é a minha sala de aula que eu uso para dar aula aqui em Jundiaí. É também onde eu gravo o curso, o Vocal Lab. As aulas do curso são todas gravadas aqui. Esta aula aqui, inclusive, é uma maneira de eu ir melhorando a minha forma de gravar por aqui. Mas vamos lá. Então, foi aí que eu comecei a dar os meus primeiros passos no canto. E por que isso é importante para você? Porque você ouve as pessoas que você gosta. Você ouve as pessoas que você gosta lá. Sei lá, de repente você gosta do Tom Carfe, de repente você gosta do Leonardo Gonçalves, de repente você gosta do Guilherme de Sá do Rosa de Saron, que é um puta cantor. É um excelente cantor. Pode falar palavrão. É um excelente cantor. De repente você ouve alguém e aquela realidade daquele cantor é muito distante da sua. Por exemplo, você vai tentar cantar aquela música do Guilherme de Sá, por exemplo, ou até do Mauro Henrique, que era um vocalista muito bom, já foi vocalista do Oficina G3 também, e você não consegue cantar. Não sei se já aconteceu isso com você. E comigo aconteceu de eu ouvir os cantores. Tinha um que ele chama Dalvimar Galo. Ele era de uma banda famosa chamada Anjos de Resgate. O Rosa Saron era o Guilherme, né? Anjos de Resgate. E isso aí foi lá no ano de 2005, 2006. Inclusive, a minha voz hoje foi muito moldada nessa época ouvindo o Dalvimar. E minha voz puxa um pouquinho para esse lado. Não sei se você conhece o Adelso Freire. Ele é irmão do Anderson Freire, né, do cantor. O Adelso também tem uma voz já mais nasal. Ele usa um modo soproso um pouquinho mais tenso. Então ele varia entre modo soproso e modo fluido. E eu também puxei bastante dessa característica vocal, de tanto ouvir o Adelso Freire. Então, aqui a gente tem duas realidades. A primeira é que você vai ouvir o cantor que você gosta e nem sempre você vai conseguir cantar o que ele canta. Começar já de cara cantando o que ele canta, as músicas dele. Você vai cantar, vai se gravar, vai ficar muito ruim, você não vai gostar. Deixa eu ver como que tá a gravação. Acho que dá pra aumentar um pouquinho mais Deixa eu ver. Então você ouve esse cantor que você gosta e você não gosta da sua voz. Você se grava, você fala, cara, isso aqui não é esse caminho que eu tenho que seguir. E por outro lado, é ouvindo esses cantores que você vai moldar a sua voz. E aqui vai entrar uma coisa muito importante. O estilo musical. Por mais que falem que você não precisa se prender a um estilo ou que você pode cantar o que você quiser, no final das contas, o estilo musical vai definir a sua identidade vocal. Isso é muito importante. É mais importante do que exercício. Esse é o primeiro ponto. Quando os alunos estão aqui, em sala de aula, uma coisa que eu tento entender, eu tento perguntar se eles gostam do que eles gostam. Alguns falam, eu sou meio eclético e tal. Eu tento aos poucos, tentando descobrir isso e tentando conduzir a pessoa a escolher alguma coisa. Por quê? A identidade vocal é formada basicamente por um estilo ou dois estilos. Vou dar o meu exemplo. Minha voz é mais pop rock e country. A minha voz não caberia no soul music, no black music. Não caberia. Por quê? Porque eu fui ouvindo country sertanejo
nos anos 90 inteiro, praticamente. É claro que no começo dos anos 90 eu não entendia nada, eu era muito pequeno, mas eu já ouvia. Aquilo foi me formando. Naquela época, dos anos 90, Chitãozinho e Chororó, e Leandro Leonardo, até o Zezé e tal, Zé de Camargo e Luciano, eles tentavam trazer de fora e imprimir nas músicas um estilo um pouco country. Então já começou a ter aquelas guitarras meio rock nas músicas, aquele refrão já mais repetido, aquela fórmula, né? Estrofe, refrão, estrofe, refrão e ponte, ou ponte e refrão, e depois um solo, e acabava com o refrão de novo. Então, aquelas fórmulas clássicas do pop, do country, né? do country mais pop norte-americano, estavam sendo inseridas nesse estilo musical. Eu lembro disso. Então, a minha voz é formada nesses estilos. Primeiro, na minha formação, entrou toda essa questão de estilo musical, de identidade, para depois eu partir para a técnica. Mas isso foi no meu caso e demorou muito tempo. Demorou muito tempo. Então, foi naturalmente acontecendo a coisa. Quando... Para você que está me assistindo, não precisa ser desse jeito. E eu aconselho que não seja desse jeito. Por quê? Você vai ter muitos enganos, você pode ter um problema vocal. Eu tive um problema vocal por mau uso da voz. Então, eu aconselho você que já tem acesso à internet, você tem tudo isso aqui, ó, tem uma aula inteira agora que você está assistindo. Uma aula grande, uma aula com muita coisa. Você não precisa ficar preso, ficar presa a esta questão de primeiro ficar sozinha lá, tentando para depois. Não, você pode começar agora mesmo com um treinamento vocal. Você pode começar agora mesmo da forma certa e ir unindo em paralelo, né? Trabalhando em paralelo os exercícios com a sua identidade. É muito mais seguro, vocalmente falando, pensando em saúde vocal, pensando na saúde da sua voz. É muito mais seguro do que você, de repente, arriscar e ter um problema vocal. Tá? Então, o passo número 1 da voz, ele tende a ser esse namoro com a técnica não, com as vozes que você gosta, com as músicas que você gosta. Tudo bem, mas corra o quanto antes para você estudar. Cantor precisa de rotina de treino. Cantor precisa aquecer a voz sempre que vai cantar. Cantor precisa aquecer a voz todos os dias. Agora, se eu fosse começar hoje com as técnicas que nós temos, com certeza eu não começaria desse jeito, do jeito que eu comecei. O que eu faria? Eu separaria os cantores que eu mais gosto. Os cantores que eu mais gosto e que eu sei que são bons. Dá para você perceber isso, tá? Então, por exemplo, eu tinha uma banda cover do Legião Urbana. A gente ia tocar e tal, mas não aconteceu muito. Teve muito ensaio, foi muito legal. A minha voz, na época, com 14 anos, ela era um pouco parecida ali com a do Renato. Não era parecida não, ela tinha a possibilidade de ser, tá? Isso devido a formações anatômicas, talvez, né? Enfim, eu ia escutando e tal. Mas tinha essa veia. E aí, assim, então, mas eu sei que o Renato não é uma boa referência vocal. Embora a voz dele seja maravilhosa, embora ele seja era um compositor de mão cheia, mas ele não era uma boa referência vocal, porque nos shows a voz dele desgastava no começo, assim, era bem complicado ali, né? Então, referência vocal ele não era uma boa, beleza. Então, o que aconteceu? Se eu fosse começar agora, né? Vamos lá, se eu fosse começar agora, eu ia pegar ali os cantores que eu gosto e que são bons. Por exemplo,
eu gosto do Guilherme de Sá, mas eu tenho que manter o pé atrás. Por quê? A voz do Guilherme não é uma voz treinada com técnica. É uma voz que por muito tempo ele foi cantando no instinto. Ele mesmo fala sobre isso. Só que assim, ele naturalmente tem aquele vozeirão destruidor. Então, eu não sei, mas eu ia ficar com o pé atrás, mas eu ia ouvir porque eu gosto muito e sei que a voz é muito boa. Referências boas. Mauro Henrique. Escreve esse nome aí, procura. Se você gosta de rock, é uma boa referência. Então eu ia ouvir muito Mauro, porque ele é um músico, além de ter talento de sobra, que música tem talento também, além de ter talento de sobra musical e vocal, voz muito boa. E depois ele foi fazer os ajustes com a doutora Bluss e tal. Mas ele tem... ele é essa boa referência, porque ele usa muito bem a voz dele. Outro cantor que eu gosto muito. Vamos pegar um cantor... deixa eu ver. Internacional. Que eu gosto muito. Brian McKnight. Eu acho que é assim que pronuncia. Brian McKnight. Eu iria ouvi-lo e tê-lo como referência, porque é um cantor muito bom. Eu ia pegar uns 3, 4 cantores, ia ouvi-los muito e ia ali, se eu estivesse começando hoje, ia ali entendendo a voz deles. O que tem no timbre? Porque o que você ouve numa voz, o que você ouve? Você ouve nota musical, ritmo. Aí no ritmo a gente tem dinâmica de volume. E você ouve a forma como ele canta, que são os efeitos, modos de fonação, por exemplo. A ressonância. E você ouve os efeitos de ornamentos, né? Vibrato, melisma, drive, trinados, as apogiaturas, né? Que são os melismas ali. É isso que você ouve. Cada estilo tem escalas próprias. Por exemplo, os melismas hoje em dia, ou desde sempre, a gente pode pensar assim, eles foram pensados, eles foram feitos na escala pentatônica. Então, o que você ouve numa voz são essas características. E é isso que eu tentaria hoje observar. Talvez eu não saberia, se eu estivesse começando, eu não ia saber dar nomes às coisas. Mas eu ia tentar aprender a identificar o que está acontecendo, o que eu estou ouvindo naquela voz. Primeiro ponto. Depois eu ia buscar um bom professor de canto. Cauê, eu não tenho dinheiro para fazer aula de canto. Tá. Aí a gente tem opções. Os cursos online, que geralmente tendem a ser mais baratos do que uma aula de canto. Uma mensalidade, sei lá, ela gira em torno de 300, né? Um pouco para mais, um pouco para menos. Mas o curso de canto tem cursos de 97, que são os inícios. O Vocal Lab Essencial é um deles. Tem o curso um pouquinho mais completo, com mais suporte, 200 e alguma coisa, 300 e alguma coisa. O Vocal Lab completo é um deles. Tem as mentorias, tá? Mentoria Vocal Lab é uma delas. Então, existem essas opções para você iniciar no canto. Agora, vamos pensar em fundamentos técnicos. Em fundamentos técnicos do canto. Eu sei que é estranho e você deve ter visto em muitos lugares, parece que é muito básico, mas você já ouviu falar da respiração. Respiração como carro-chefe do canto. E eu vou explicar por quê. E esse é um erro que muitos cantores cometem no começo, que depois fica arrastando essa questão da voz, e daqui a um tempão, muito tempo, os caras vão pensar, pô, vamos treinar a respiração, porque eles percebem a falta que ela faz, a respiração adequada. Eles percebem a falta que a respiração adequada faz. Mas vamos... Quer ver? Qual que é a relação da respiração com a voz? Uma coisa muito simples. As pregas vocais, que são o par de músculos que produzem o som da sua voz, estão na laringe. E a laringe é um canal
que tem a sua primeira função, a sua principal função, sendo a respiração. Então, a laringe é um canal respiratório por exclusividade ali. A voz é uma consequência que nós aprimoramos com o tempo, com a evolução. E a função primeira da laringe é a respiração. A função do diafragma é apoiar os pulmões, certo? E nós temos os pulmões. Então, pensando nesse aparelho respiratório, existe uma relação muito grande entre laringe e respiração, movimento respiratório. E dependendo de como eu respiro, eu vou ter uma postura fonatória. Essa postura da respiração interfere na postura fonatória. Então, esse fundamento da respiração, sendo ela fundamento do canto, como primeiro, é verdade. Ao longo do tempo, talvez você vai ver, por exemplo, equipamentos, né? Como esse... É que eu não consigo colocar aqui agora, mas é um retorno mecânico, acústico, né? Que fala. Nós temos o tubo Lax Vox e nós temos vários dispositivos que facilitam os nossos estudos, a nossa evolução. Mas eles fazem parte do caminho, né? Nós precisamos, de fato, entender o que é mais importante. O que é mais importante? O que é fundamento mais importante? Respiração e afinação. Essas são as coisas que você tem que buscar com prioridade. É importante que você deixe suas dúvidas aqui também. Quando eu penso em afinação... Como tá o som aqui? Tá bom. Então aqui, ó. A minha voz não tem que estar 100% ali em um ponto do espectro de notas ali, mas ela tem que estar muito, assim, se ela varia, ela tem que variar bem pouquinho. E depois, pensando em afinação, a gente tem essa mudança de notas. Quando eu vou mudar de uma nota para outra, parece que isso é muito fácil, mas para quem está iniciando, não. Quando eu vou mudar de uma nota para outra, essa mudança ela é consistente, eu consigo cantar, aqui é Ré e Mi, consigo cantar o Ré e cantar o Mi, ou a minha voz perde nessa mudança? Então esse ponto da afinação é muito importante. A respiração do canto, ela consiste em você não erguer os seus ombros, inspirar pensando que as costelas vão encher, vão se afastar, elas não vão encher não. O diafragma não enche de ar, nem as costelas, mas é que essa região que vai inflar, essa é a adequação mais adequada, a forma de respiração mais adequada, né? Essa adequação dos pulmões, onde as costelas se afastam. E a barriga não vem para frente. Você não respira tudo para baixo e coloca a barriga para frente. Você contrai o abdômen. Não com uma força que tensiona tudo, mas com certo peso. Lá atrás no vídeo eu falava sobre exercícios de rotina. O cantor ele tem que ter essa rotina de treino. Porque você perde a afinação. Você perde o condicionamento da respiração. Você perde as suas notas agudas. Você perde a agilidade vocal se você faz melisma. Quem faz melisma rápido tem que estar sempre estudando. Tá? Isso aqui é uma conversa mais avançada, né? Mas vamos voltar para esse fundamento. Para os fundamentos. Aquecimento vocal. Se você canta
e não aquece a voz direito quando você vai cantar, antes de cantar uma música, você está fazendo errado, você está colocando a sua voz em risco. Eu lembro que uma vez, eu vou contar isso, uma vez não, né? Algumas vezes que eu fui cantar, cara, eu não aquecia a voz, que era isso, faz quase 20 anos. Eu não aquecia a voz, eu já sabia alguma coisinha ali que eu tinha que aquecer e tal, mas eu não aquecia a voz. E aí, fui cantar em público, numa igreja. Tinha uma música que eu sabia que ela era problema, porque tinha uma mudança de registro. Era oitava 3 na estrofe, na ponte, antes do refrão, e no refrão era oitava 4. E pro barítono, oitava 4 tem ali uma zona de perigo, né? Dependendo da nota. E era essa zona de perigo. Era muito próximo da quebra, né? Na época. E é lógico que a voz quebrou, né? Lógico que a voz quebrou no meio. Mas você passa aquela vergonhinha, né? Aquela vergonhinha, mas passou. Mas por quê? Porque não tinha um cuidado. Eu não tinha cuidado com a minha voz. Eu deixava tudo pra lá, né? Não vamos fazer aquecimento nenhum, não. E aí, depois que eu comecei a ter uma rotina de treino, quer ver? Esses tempos atrás eu parei de cantar. Não tava cantando. Tava só com as aulas. E é lógico que eu não tava aquecendo nada. Só mais ou menos com os alunos aqui. E aí eu voltei a cantar. Eu falei, cara... Aí, antes de eu cantar, uma semana antes, treino diário. Pá. A hora que eu voltei, parecia que a minha voz, cara, tinha renovado uns 5 anos. Porque a musculatura volta a se firmar. Canto é musculatura. A voz volta a se firmar. Essas dificuldades que você tem, talvez você que já canta e tal, você tem essas dificuldades porque você não treina. Você tem essas dificuldades porque você não tem rotina de exercícios. E assim, cada época da sua vida você tem que ter uma rotina diferente. Uma rotina diferente não. Uma série de exercícios diferentes, voltados para a sua atual situação. Para a sua etapa evolutiva. Por quê? Quando você está começando, você tem que ter um tipo de exercício. Você não pode pegar exercício muito avançado. Você vai acabar com a sua voz. Não adianta você que está começando agora começar a treinar melisma. Vai dar errado, cara. Vai dar errado. Melisma, drive, vai dar errado. Você precisa primeiro ter um condicionamento básico. E esse tempo, cara, vamos pensar. Se você for muito fiel, para você começar a treinar drive, uns 6, 7 meses, dependendo da pessoa, uns 9 meses. E dependendo da pessoa, ainda um ano, cara, para você começar a treinar drive mesmo. Ou para você começar a treinar melisma. E o melisma, cara, você vai ficar bom nele daqui uns 2 anos. Se você treinar sério. Esse é o X da questão. Então, para você que está começando, você não pode ter um treino avançado. Você tem que ter um treino feito para você, para sua etapa, para o nível que você está. Aí você já canta. Aí você continua com o mesmo treinamento, o mesmo exercício. Por isso que pegar os treinos da internet, quando eu passo exercícios, eu passo sempre os mesmos e sempre, geralmente, aquelas coisas básicas. Por quê? Eu sei que quem está na internet está iniciando. Se você está cantando há uns 10, 2 anos, 3 anos, e você ainda está caçando exercício na internet, você não está mais evoluindo. Acabou para você. Você precisa buscar alçar voos maiores. Você precisa de exercícios mais difíceis, não porque eles são mais difíceis simplesmente, não. É porque eles fazem parte da sua evolução. É simplesmente por isso. Agora, peraí, vamos sair dessa introdução aqui e vamos partir para esses exemplos de exercícios, né? Por exemplo, para a respiração, a gente pode pensar nesse pneu que esvazia, né? Ó, tss, que é o do S. Inspira certinho, segura aqui, tss,
certo? Ele funciona muito bem. E você pode pensar, fazer o boca que usa, por exemplo, pensar em dificuldades. Ó. O mais fácil, sustentar uma nota só. Estou pensando na afinação, mas o meu foco principal é a respiração. É a respiração no funcionamento real da voz. A voz acontecendo. É muito diferente de você fazer tss e você fazer Então, esse primeiro tss é aquela base da respiração. Depois aqui, trabalhei a sustentação do ar e tal. Agora aqui já tem a voz funcionando. Já é uma evolução, já é uma questão de melhora, de avanço. Daí, e parece muito simples, né? Mas eu duvido que você que já canta, se você tem essa visão. Essa visão é muito nova para você hoje. Porque ela foi nova para mim um dia também. E parece muito simples, mas a gente não faz. É igual a dieta, né? Cara, corta o doce. Né? Duvido que dieta vai emagrecer. Faz para você ver. Você não vai emagrecer. Mas que consegue ser fiel por anos, 1 ano numa dieta? Quem consegue ser fiel 1 ano nos exercícios vocais? Agora, pensando em uma evolução a mais do exercício de respiração, nós temos esse aqui, ó, o sopro com som. Ele não é para respiração, mas o foco pode ser controle respiratório. Inspiro, ajusto a postura, encho a bochecha e assopro aqui, ó. Eu gasto mais ar, em teoria, tenho mais pressão, portanto é um movimento diferente. Isso pode ser usado como um exercício de respiração, embora ele seja um exercício mais para potência, para resistência, para condicionamento da prega vocal, das pregas vocais muscularmente, né? Mas ele pode ser usado para a respiração também. Agora, aquecimento vocal, já dando continuidade. Veja só, quando eu, e isso aqui é muito sério, quando eu vou cantar, então minha prega vocal fecha ali, elas encostam e tem um som acontecendo. Se eu já pegar um exercício aqui, ó, isso aqui já é cantar, porque já tem trabalho sonoro da prega vocal. Portanto, é como se você chegasse no campo de futebol e já começasse a jogar. O ideal é você se alongar antes, aquecer. No caso, se alongar, né, antes do trabalho mesmo. E a mesma coisa na academia. Então, se você vai aquecer a sua voz, o primeiro passo antes do aquecimento é o alongamento, não é o exercício já do aquecimento. O aquecimento vocal começa com o alongamento da musculatura. Portanto, para a gente, seria o alongar, relaxar a musculatura aqui do pescoço, né? Essa região próxima da laringe. Alongar essa região, a língua, com exercícios. Relaxar o corpo, estar relaxado, estar relaxada antes de começar a cantar, para depois pensar em sons. E aí você começa com sons mais simples, né? A gente usa o tubo Lax Vox também, para você que já viu, é esse canudo, né? O que esse canudo faz? Ele ajuda no condicionamento da musculatura. Então, a gente assopra esse movimento, essas bolhas, né? E esse movimento que acontece por conta das bolhas aqui, são esses soquinhos, é como se eles massageassem as pregas vocais. E aí a gente tem também
um condicionamento da musculatura. Esse fortalecimento das pregas vocais ajuda na resistência do músculo, portanto, ajuda também a diminuir a rouquidão para quem canta e já sente desgaste. Para quem fala muito e já sente desgaste. No entanto, se você tem um problema na voz, nem sempre o Tubulax vai ajudar. Além disso, nós temos outros exercícios, como a vibração de língua. Essa vibração também teria o papel de massagear as pregas vocais, né? Mas para muita gente esse exercício é muito tenso. Então, por padrão, eu geralmente coloco ele por último no aquecimento. Eu não coloco ele primeiro. E aí a gente vai ter outros exercícios, né? Mas o fundamento do canto, vamos pensar o primeiro fundamento é a respiração, certo? Depois a afinação. E aí a gente entra nessas questões musculares, né? De condicionar, de ter cuidado, a voz tem que estar forte para você conseguir cantar. E o próximo fundamento seria uma questão de controle vocal. Nós podemos pensar na parte da prega vocal, são os modos de fonação, né? O soproso, o neutro, o fluido, o sussurrado. E depois, na hora de articular, depois que a voz foi produzida, nós podemos pensar na ressonância. Ressonância, nós temos um som que é mais nasal, o som que é mais oral, o som que é mais no fundo. Nós precisamos ter esse domínio, porque tudo isso se conversa. Deixa eu ver se eu vou pegar alguma coisa aqui, ó. Vou pegar mais agudo. Tá nasal e soproso. Mais um pouquinho para trás e soproso ainda. São as sonoridades que a sua voz, que você consegue através dessas modificações de posturas, de ajustes. E isso é muito importante, porque dependendo da nota que você está, dependendo da vogal que você está, da onde que vem, né? Da onde que você está cantando, era mais grave ou era mais agudo, que vogal que era, dependendo de onde que você vem, a hora que você finaliza ali a frase, é mais fácil, mais saudável, mais fácil fazer se você fizer isso ou aquilo, aí depende de onde vem. E saber esse ajuste é importante. É por isso que muita gente não consegue cantar e muita gente fica vivendo ali, eu não tenho talento, não tenho voz para isso. Mas é porque não tem controle. Muitas pessoas intuitivamente vão chegar nesse tipo de ideia de fazer essas modificações e muita gente vai precisar de aula de canto, de muita aula de canto. E depende da pessoa, né? Depende da pessoa. Não depende ali de... Tem pessoas que têm mais facilidade e pessoas que têm mais dificuldade. Vou dizer que eu não nasci com uma voz naturalmente bonita para cantar. Que a coisa foi andando, eu fui treinando, eu fui chegando ali. Fui chegando na onde eu queria, na onde eu achei que a voz ficaria melhor. Então não é uma questão de simplesmente ter talento ou não, de ter técnica ou não, Não, existem vários fatores que vão influenciar se uma pessoa vai cantar bem ou não. Por isso que nós temos as aulas online. Aqui você pode fazer aula ao vivo comigo, uma aula avulsa só, online, individual, a gente ajusta a sua voz, você recebe ali as orientações, recebe uma imagem ali, uma listinha de exercícios, né, em arquivo, os exercícios em áudio para você conseguir treinar, orientações. Nós temos o Vocal Lab essencial, o completo e a mentoria. Nós temos essas opções ali. Eu vou criar também outras soluções. Nós vamos
trabalhar essa questão de preço, muita gente não tem, né? Mas o foco é você ter uma rotina de treino, senão você não vai conseguir evoluir. Aí depois disso, depois dessa parte desse fundamento de modo e de ressonância, é que você pensa em, por exemplo, notas mais agudas. Já tenho controle básico da minha voz, né, dos elementos, dos recursos vocais, e agora eu consigo pensar em notas mais agudas, que seria o alongamento da prega vocal. É assim que a prega vocal vai alongando, através de, né, vai chegando, assim que a prega vocal alcança agudos, né, nesse alongamento, através do alongamento. Sem isso a gente não consegue ter, né, essa nota aguda. E esse alongamento depende da condição da musculatura, depende de quanto ar você coloca, depende de quanta força você coloca. Quanto mais força eu coloco, menos agudo eu vou alcançar. Porque os músculos são praticamente contrários. Nós temos o músculo que aproxima a prega vocal, é o mesmo músculo que faz a voz potente, a voz grave. Então, esse músculo que encurta a prega vocal, que aproxima a prega vocal, que deixa o som mais grave, é o músculo que deixa o som mais forte, é o mesmo músculo. Então, se eu coloco muita força, eu vou tender a vir para os graves e não para os agudos. Para fazer o agudo, eu preciso deixar a prega vocal mais leve. Percebe como que a coisa funciona? E eu sei que eu te falando isso aqui, quando você tentar aplicar, você vai conseguir aplicar muito pouco. Por quê? Porque o importante aqui é o condicionamento do movimento, com exercícios e não só imaginando. Conseguir imaginar certo, conseguir movimentar certo é importante, mas isso só melhora, só fica mais eficiente com exercícios. Aí eu vou ter que testar vogal, vou ter que testar um monte de coisa, né? E que, de repente, somente com as aulas de canto, assim, de repente, só tentando com coisas na internet, você não vai conseguir, né? De repente, você não vai conseguir. Porque é a mesma coisa que eu tentar ficar muito musculoso seguindo as dicas da internet. Eu tenho que fazer exame, tenho que ver quanto que tem de testosterona, se minhas vitaminas estão baixas, para depois eu fazer uma suplementação ideal. Tenho que saber o meu peso, todas essas questões, para ver se tem alguma doença ou não, para depois ver qual vai ser a melhor estratégia alimentar para mim. E a mesma coisa para vós, né? No curso, por exemplo, o Vocal Lab, você consegue ter as explicações muito boas lá, mas você consegue também ir testando as coisas. Eu construí uma progressão, podemos dizer, coringa, para você conseguir aplicar. E ao longo do tempo, você consegue ir ajustando ela para você. E obviamente que no Vocal Lab você tem suporte. No Vocal Lab Essencial, por exemplo, você tem 3 meses de suporte. No Vocal Lab completo, você tem 1 ano de suporte. Na mentoria também 1 ano de suporte. A mentoria, o suporte individual via WhatsApp, ou de repente, sei lá, muda o programa, mas assim, é alguma rede social assim, particular, né? De repente não é mais WhatsApp, não sei, muda alguma coisa. Mas o suporte, ele é às terças e quintas-feiras, das 8 às 20. Você tem ali bastante oportunidade de conversar comigo. Então, a gente consegue ajustar o seu treino, né? A gente consegue ajustar. Na mentoria, então, qual que é a diferença do essencial para o completo? O essencial, você tem 3 meses de suporte e 1 ano de acesso. No completo, você tem 1 ano de suporte e acesso vitalício. Então, você vai ter acesso a todas as atualizações que nós fizermos dentro do Vocal Lab. E na mentoria, qual que é a diferença? Você tem o suporte por 1 ano, o acesso é vitalício e acrescentam 12 aulas
12 aulas individuais comigo, uma por mês, que essa seria realmente a mentoria. Então, além do suporte às terças e quintas, você tem uma aula por mês comigo. É uma aula, assim, é 50 minutos, mas esquece o tempo, a gente vai finalizar ela. Né? Com a última aluna aqui, eu fiquei mais de 1 hora. Por quê? Tem assunto que tem assunto que tem que ser resolvido e não dá para você esperar no outro mês para ter. Então, vai acabar passando um pouquinho de tempo. Tá? Então, no Vocal Lab, a gente tem essas oportunidades de ajustar pessoalmente a sua voz, que é o que você vai precisar, desse ajuste mais personalizado, mais pessoal, voltado para você mesmo, tá? Parece que tô suado, cara. Mas parece não, eu tô suado. Caramba. Beleza. Agora, vamos pensar, por exemplo, se eu quiser... Como eu estava falando para você, sobre os modos de fonação, né? Então, a gente tem o modo soproso, o modo soproso é diferente, aqui. Tem esse arzinho aqui, meio desafinado. Aí tem o fluido, meio mole, mas não tem o arzinho, é bem leve. E aí eu tenho o modo neutro, que é um pouquinho mais apertado. E aí, em relação à direção à ressonância, naturalmente, cada um vai, dependendo da vogal, ele vai ir para um lado ou para o outro. Mas eu consigo moldar isso, tá? Também. Então, a ressonância tem a ressonância bem nasal, tem a mais oral e tem mais do fundo. Na metodologia do Vocal Lab, eu chamo de R1, R2, R3. A gente consegue mexer mais na ressonância? Consegue, mas para a gente cravar e definir, é melhor a gente ter 3 ressonâncias, que são mais fáceis de entender, porque elas são bem específicas, elas são bem detalhadas, não. Elas ficam mais aparentes, se é isso que nós podemos dizer. Por isso que a gente trabalha com essas 3 ressonâncias no Vocal Lab. A gente tem um módulo lá, que é o módulo Ajuste Sua Voz, que ele trabalha justamente a ressonância. Por quê? Tem pessoas que têm o padrão de produção vocal mais tenso e outras que têm o padrão mais leve. E aí o padrão mais tenso, a pessoa vai estar sempre cantando tenso aqui. E o padrão muito leve, a pessoa vai estar cantando sempre com a voz muito frouxa. A gente tem que ou ajustar. Então primeiro a gente relaxa, depois a gente fortifica. É padrão. Mesmo que a pessoa mais fraca, é bom ela voltar tudo para depois, tá? Deixar mais forte, mais firme e ajustado esse padrão de cantar. E a gente tem o módulo Construindo Timbres, que é um módulo onde a gente trabalha muitas variações de vogais, ressonância e modos de fonação para a gente chegar, construir sons. Ao longo do módulo, você vai encontrando a sua melhor forma de cantar. E você vai também ganhando habilidade de modificar essa sonoridade, né? A sonoridade da sua voz. Por isso que ele é muito importante e muito bom para a sua identidade vocal. Voltando nos modos de fonação, nós temos o soproso, o fluido e o neutro, ressonância R1, R2, R3, nasal, oral e no fundo, e a gente consegue misturar esses movimentos. E você precisa trabalhar isso com bastante clareza, com bastante calma, porque não adianta você correr. Quando se fala em musculatura, a musculatura tem o tempo dela. Você precisa entender e precisa dar tempo para o seu músculo ir se adaptando. Por isso a gente repete exercício, para você conseguir entender e você fazer uma conexão, ou existir uma conexão ali entre musculatura e comando cerebral. É tempo de treino, não tem o que fazer. E a mesma coisa para os melismas. Eu preciso dar tempo para eu compreender a escala, memorizar a escala e o corpo responder.
Não sei se você sabe ou não, mas para eu fazer uma nota musical, cantar uma nota musical, a minha prega vocal assume uma postura específica para frequência que eu quero, a frequência fundamental da nota, mais a intensidade que eu estou usando. Portanto, e aquilo fica gravado na memória muscular, né? O nome que nós damos a isso é memória muscular. Quando você tem um vício vocal, esse vício vai se tornando memória. Depois, para você tirar essa memória desse vício, é muito difícil. Dá certo, mas demora. Por isso que é interessante você começar certo, para você não adquirir esses vícios. E você vai ficando melhor a cada tempo, né? A cada dia, que você vai treinando, que você vai repetindo, porque você vai memorizando. O seu corpo faz isso naturalmente. É só você fazer os exercícios com cada vez mais consciência. Repetir as coisas com cada vez mais consciência. Isso é a mesma coisa que acontece com o padrão de produção vocal, para quem tem o padrão tenso. Já é um vício, é um padrão de deixar a voz tensa. Nós precisamos, aos poucos, ajustar esse padrão de produção vocal. Tá? Isso a gente faz com exercícios. Não tem muito para onde correr. Deixa nos comentários, por favor, o que você está achando dessa aula. Eu vou trazer mais conteúdos densos. Claro que se você gostar ou não, né, precisa muito da sua resposta, tá? Mas creio que esses conteúdos tendem a ajudar bastante a forma como você enxerga a música, tá? Perceba que a gente vai vir aqui com conteúdo mais focado em música também, porque você, cantor, você que quer mergulhar nesse mundo da música, você que já está nesse mundo do canto, entenda, cantor é músico. Cantor não está separado. Nós temos casos de cantores que não entendem nada de música? Temos. Cantores muito bons que não entendem nada de músicas, que são mais focados em performances, mas eles usam elementos musicais, portanto são músicos também. Não importa se ele sabe ou não, mas saber te ajuda mais. Principalmente você que vai cantar na igreja, você que vai cantar em banda, você que gosta de compor, que pensa em compor músicas, precisa entender música. Vamos também tentar trazer conteúdos mais musicais para cá. Entenda que a solução do Vocal Lab é uma solução que é pensada porque o Vocal Lab existe desde 2018. Então ele tem sofrido alterações, melhorias, né? Ele tem sofrido, porque eu falo assim, porque tem aulas que eu gravei na época, foram muito difíceis de gravar, que eu fui para estúdio e tal, e que hoje elas vão sendo retiradas do Vocal Lab, porque elas já não funcionam mais para este tempo. E é uma grande tristeza, né? Porque era um conteúdo que você acaba se apegando e tal. Foram aulas que marcaram épocas na minha vida. Marcaram lá o começo do meu namoro e tal. Depois fizeram parte da nossa história, né? Mas o Vocal Lab ele vai sofrendo essas alterações. E a minha esposa, né? Ela esteve comigo do começo, lá em 2020. Quando eu fui fazer a segunda, como que eu posso dizer, a segunda atualização do Vocal Lab, que ele foi construído em 2018. Em 2020 ela foi, a gente não namorava ainda, mas ela estava comigo nesse processo, no estúdio que a gente alugava. De manhã era uma coisa de louco, assim, levava tudo. Câmera, placa de áudio, teclado, tudo, iluminação, tudo, a gente levava tudo para conseguir gravar no estúdio que a gente alugava, porque não tinha. Era um estúdio de gravação de áudio só, então não tinha vídeo, né? Então não tinha equipamento de iluminação, nada. E a gente
Gravava lá. E tinha que levar tudo. Era esse microfone ainda, né? Que eu gosto muito dele. Também tenho um apego por esse microfone. Mas o Vocal Lab existe desde 2018. E ele... o objetivo dele é realmente transformar vozes. É ajudar você que quer cantar a cantar cada vez melhor. Tá? O objetivo deste canal é ajudar você a encontrar um caminho de evolução vocal. Encontrar um caminho para você conseguir se desenvolver musicalmente. E uma coisa que eu acredito é que a música, assim como as outras artes, porque veja, a medicina é uma arte também. A culinária é uma arte. A construção civil é uma arte. A pintura é uma arte. A funilaria é uma arte. E a arte, qualquer tipo de arte, tem o poder de transformar a nossa personalidade, a nossa inteligência. E o meu objetivo, um dos meus objetivos é que, através do canto, através da música, você seja uma pessoa cada vez melhor. Para você mesmo e para os seus. Tá? E é isso aí. Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se nesse canal, deixa um comentário, deixa um like nesse vídeo, que essa aula foi muito boa, fala a verdade. Essa aula foi boa pra caramba. Nós voltaremos com mais exercícios. Um grande abraço e até a próxima.